Fala, povo de Deus, 26º dia da nossa série Escola de Oração, Salmos 26. E aqui Davi está fazendo uma oração que nós precisamos fazer. Porém, a pergunta é, nós podemos fazer? Nós precisamos, mas nós podemos? Por quê? Porque é uma oração de alguém que tem uma consciência limpa à luz da palavra de Deus. É alguém que olha a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus e compara a palavra com a sua vida e fala, eu estou no caminho certo. Será que nós podemos falar isso? Será que nós podemos pensar dessa forma? Será que nós estamos nesse caminho certo? Davi começa falando, faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Ele sabe que ele é íntegro na presença de Deus. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sem vacilar. Quando a Bíblia está falando aqui sem vacilar, está falando de inconstância. Tem muita gente que o problema é inconstante. Uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal, e continua mal, aí fica um pouquinho bem, aí mantém um pouquinho bem, mas depois já tá mal de novo. Muitas pessoas, talvez metade das pessoas que vêm até mim com problemas, pedindo ajuda de alguma forma, o problema ou a raiz do problema é a inconstância. É esse vacilo que a gente dá na fé. Gente, o segredo para viver a inconstância é fazer um pouquinho todo dia, mesmo que não tiver vontade, mesmo que estiver fraco, mesmo que estiver triste, mesmo que o mundo estiver caindo, busque a Deus. Se você gosta de ir na academia, por exemplo, você vai na academia, ou melhor, você não gosta, mas você entende que precisa ir para ficar forte, ficar saudável. Aí você começa um projeto novo, você está empolgado. Na segunda-feira você vai e treina 5 horas do seu dia. E você fala, meu Deus, agora vai. Mas no outro dia, você já não vai. Na quarta você já não vai, na quinta você já não vai, a semana já foi perdida. Valeria mais a pena se você tivesse ido 30 minutos todos os dias, até o fim do mês. Entendeu? Você teria mais resultado do que treinando uma vez por semana. Porque é constância, é um pouquinho todo dia. Assim é com Deus. Tem gente que se empolga em buscar Deus. Vai no culto, vê a glória de Deus descer, sente a presença de Deus, fala, eu vou mudar. Aí na segunda, lê 10 capítulos da Bíblia, ora 1 hora, canta 7 louvores, tá cheio da presença de Deus, evangeliza e tal. Na terça, aconteceu um probleminha, já acordou um pouquinho cansado, já não faz nada. Então um dia tá voando pelas paredes, tá cuspindo fogo santo, e no outro dia tá frio na fé, não tá fazendo nada. Mais vale constância, mais vale um pouquinho todo dia. Mais vale construir algo com paciência e com fundamento. Tá entendendo o que Deus está falando aqui? As pessoas se preocupam, eu sou tão inconstante, mas esse mês eu vou ficar firme. Não, se preocupa com o dia de hoje, fica firme. Se preocupa em fazer algo para Deus hoje, se preocupa em se conectar com Deus hoje. Basta cada dia o seu próprio mal, Jesus fala. Se preocupa com o hoje, viva o hoje, aproveite o hoje. O amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar aqui. Então hoje, o que você vai fazer para Deus hoje? O que você vai fazer para Deus hoje? Você vai orar hoje um pouquinho a mais? Você vai ler a Bíblia hoje? Você vai cantar um louvor? Você vai reunir tua família e vai fazer uma oração? Você vai se arrumar, tá cansado, acabou de chegar do trabalho, mas vai no culto? O que você vai fazer hoje? Entendeu? Então Davi está falando que ele não vacilou na presença de Deus, ele não foi inconstante em confiar em Deus, em buscar a face de Deus. Tá entendendo? Nós precisamos buscar essa constância, é isso que vai transformar a nossa vida. Por isso que Jesus falou, quer ser meu discípulo, quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. É todos os dias. Quando que Deus descia no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva? Todos os dias. O que Deus quer é um relacionamento. Levítico 6,13, a Bíblia diz que o fogo do altar não se apagava, mas o sacerdote tinha que entrar lá todos os dias para limpar a sujeira e colocar mais lenha para o fogo realmente não se apagar. Então,
Para você manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de você, você tem que limpar a sujeira dentro de você todos os dias e colocar lenha todos os dias, tá? E aí viveremos uma vida sem vacilar na presença de Deus. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Nossa, será que a gente pode falar isso? Sonda-me e prova-me. Examina-me. Será? Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos e nem ando com os hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Então Deus se alegra disso. Deus se alegra em ouvir aquilo que temos feito, desde que seja verdade. Deus se alegrava com essa conduta de Davi. Deus quer se alegrar com a minha conduta, Deus quer se alegrar com a sua conduta. Amém? E Davi está fazendo uma oração falando dele mesmo. Mas ele não está falando isso com o sentido de querer aparecer, de querer brilhar, de querer falar, Deus, eu sou um fera. Não. Davi está só abrindo o seu coração. Olha o que ele vai falar. Versículo 6. Eu lavo as mãos na inocência e do altar do Senhor me aproximo. Agora versículo 7. Como que ele se aproxima do altar? Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Então você quer se aproximar do altar do Senhor? Está aqui o como. Capítulo 26 de Salmo, versículo 7. Cantando hinos de gratidão e falando das maravilhas do Senhor. Ou seja, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Entendeu? A gente se aproxima do altar de Deus pedindo muitas coisas. E não está errado, é bênção. Mateus 7,7. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta será aberta. Jesus está falando, peça. Jesus contou sobre aquela história, né, aquela parábola da viúva que incomodou tanto o juiz mau, que o juiz que era mau fez o que era bom. Jesus está falando, continue orando, porque o juiz que está no céu é bom. O juiz da terra era mau, mas ele foi tão incomodado que ele fez o que a viúva precisava. Então imagina se nós clamarmos ao juiz que está no céu que é bom, ele também vai nos ajudar. Então Jesus por várias vezes nos ensinou a pedir e a pedir com insistência. Porém nós temos que entender também que não é só pedir. Temos que nos aproximar também de Deus com gratidão. Temos também nos aproximar do altar de Deus para testemunhar, para contar das maravilhas de Deus. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Então Davi vem falando da sua conduta, mas no ápice da mensagem ele fala, mas no altar de Deus não. No altar de Deus eu falo das maravilhas de Deus. Eu estou falando da minha conduta aqui no meu secreto. Deus, tu sabes que eu tenho me afastado do mal, tu sabes que eu tenho tentado resistir às tentações, tu sabes, ó Deus, que eu estou firme na tua presença, que eu estou lutando, tá difícil, eu estou com pouca força, mas eu não estou largando o osso, eu estou indo para cima, eu estou tentando. No meu secreto eu falo com Deus assim, mas no altar do Senhor eu glorifico e exalto o nome dEle. Amém? Nós temos que ter essa consciência da diferença de um particular com Deus para um altar do Senhor. Entendeu? Tá conseguindo entender? E aqui Davi está revelando o desejo do coração dele, o intuito do coração dele é louvar a Deus e glorificar o seu santo nome. E aí olha o que ele fala. Versículo 8, para encerrar, vai. Eu amo o Senhor, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O que Davi está falando que ama? A casa do Senhor. Eu amo o lugar da tua habitação. Davi estava falando do céu, onde Deus está assentado? Não, porque Davi nunca tinha ido lá. Então, Davi está falando do templo de Deus. No caso aqui, da tenda de Davi, porque nessa época a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava na tenda de Davi. Davi está falando, eu amo esse lugar. Então, se nós queremos ser homens segundo o coração de Deus, como era Davi, nós precisamos amar a casa de Deus. Tá bem? Nós precisamos amar a casa de Deus. Tem noção que Davi separou muito ouro e muitos bens preciosos dele, particular dele, para que Salomão no futuro construísse o templo? Então Davi deu muito dinheiro para que o templo fosse construído, mas o próprio Davi sabia que ele nunca pisaria no templo, porque Deus falou, Davi, depois que você parte dessa para uma melhor vir para o céu, eu te recolher,
o teu filho Salomão vai ser o rei e ele vai construir o templo. Ou seja, Davi está separando muito dinheiro para a casa de Deus, sabendo que ele nunca vai pisar lá. Por que ele está fazendo isso? Porque ele realmente ama a casa de Deus. Porque ele realmente ama o Senhor. Porque ele realmente ama a presença do Deus vivo. Alava Súria, Elementria, Sé. Eu nem quero falar de dízimo e oferta aqui, não. Eu só quero falar sobre a importância de amarmos a presença de Deus. A importância de amarmos estar na casa de Deus. Quantas vezes num culto Deus já te tocou? Quantas vezes num louvor Deus já te abraçou? Quantas vezes numa palavra Deus falou com você e tudo passou a fazer sentido e a sua vida mudou? Quantas vezes num culto você se encontrou com a presença de Deus? Começamos falando da oração de Davi e como ele orava no seu secreto. Mas agora estamos falando da importância de estar na casa do Pai. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus 10, 25. Visto que é chegado o grande dia, não deixem de congregar, como muitos têm feito. Não deixem. O que Jesus veio instituir na terra? A igreja. A igreja falou para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quer vencer o inferno? Seja igreja. Jesus veio instituir a igreja. Em Atos 2, Jesus enviou o Espírito Santo para encher a igreja. Tá? Então, precisamos ser a igreja. Precisamos estar ligado ao corpo de Cristo. Precisamos estar ligado aos irmãos em comunhão. Precisamos amar esse lugar. Amém? Eu amo estar na casa do Pai. Eu conto os dias da semana para ir no culto. Tá bom? E que nós possamos amar cada dia mais. Estar na presença de Deus. E, resumindo o capítulo 26, que nós possamos ter uma consciência limpa diante da palavra de Deus. Primeiro eu tenho que conhecer a palavra de Deus para saber o que ela me exige. E depois viver uma vida que quando eu ler a palavra de Deus, eu vou falar, posso melhorar, porque perfeito não sou, porém estou no caminho certo. Amém? E você? Pergunta para si mesmo aí, você está no caminho certo? Sua consciência está limpa diante da palavra de Deus? Você está fazendo tudo que você pode? Ou sabe que pode fazer um pouquinho mais? Pense nisso, reflita e se alinhe cada vez mais com a palavra de Deus, se aproximando ainda mais do Senhor e do seu altar. Que Deus te abençoe.